Olá pessoal, então vou começar esse vídeo, né, da atualização do caso de Monte Alto em Arraial do Cabo, mostrando aí vídeos e relatos inéditos de moradores que eu consegui colher. Vou mostrar também o percurso completo do helicóptero da Marinha que sobrevoa a região, mostrando algumas coisas importantes. E também vou ao final aí concluir, né, falando qual que é a hipótese mais provável para o que aconteceu lá. Peraí, eu vou chegar mais perto aqui. Analisar como é que foi o percurso do helicóptero da Marinha, do H-17, helicóptero modelo Airbus H-135, que foi aí até Monte Alto. Então aqui no mapa, né, esse helicóptero ele estava no aeroporto de Vitória, às 7h40, tá? Esse horário aqui, 22h40, na verdade está em outro fuso horário, no fuso horário do Brasil, no Rio de Janeiro, 19h40. Então esse helicóptero ele decola, tá, do aeroporto de Vitória a caminho de Macaé, que era o plano de voo dele. Tá? Então eu estou aqui movimentando, andando com esse helicóptero. E esse helicóptero, você está vendo que aqui a altitude dele de 5.700 pés, tá? E a velocidade em relação ao solo é de 96 nós, tá? Um fato importante é que esse helicóptero ele tem uma velocidade máxima de 140 nós. Então decore esse número de 140 que vai ser importante para análise quando chegar lá em Monte Alto, tá? Então esse helicóptero ele chega aqui, ó, a uma altitude de 8.000 pés, tá? E uma velocidade aí de 110 nós aproximadamente, velocidade de cruzeiro dele a caminho de Macaé, tá? E ele vai manter isso aí por um tempo. Então eu vou acelerar um pouco aqui para a gente chegar em Macaé. E ele chega em Macaé por volta das 21 horas, tá? Ou meia-noite aqui no horário desse fuso horário do sistema. Então estou me aproximando, tá? Então são 21 horas, horário do local, no Rio de Janeiro. Estou passando aqui por Cabiúna, já dentro de Macaé. E aqui ele está muito próximo do aeroporto, tá? Então vocês veem aí que ele veio perdendo altitude, ó. Ele veio dos 8.000 pés, caindo, 4.000, 3.000. Vocês veem aqui embaixo. 2.000, 1.800. E aí vocês veem isso aqui, ó. Ele estava a 1.000 pés, 750 pés, às 9 horas e 1 minuto. Então vocês veem que é um salto, ó. O que significa?
que por volta das 21h02, esse helicóptero recebeu um chamado para ir a Monte Alto. Então ele estava pousando a 750 pés do solo, tá, com a velocidade baixa aí de 80 nós. E ele levanta voo de novo. Então vocês veem que a altura, a altitude ali começa a aumentar, 2.275, 3.000 pés, e isso aí ele é a caminho aí. Ele vai pegar aqui pelo mar, cortar pelo mar e é a caminho aí de Monte Alto. Então 5.000 pés, 6.000 pés, ele mantém aí os 5.000 por volta de 4.400, e aí chegando em Unamar, né, ali em Cabo Frio, ele começa a cair de altitude, né, porque está chegando perto do local de interesse, tá? Então, vocês veem a altitude caindo, né, e vamos aí chegando aí, aqui ele está passando pela base aeronaval de São Pedro da Aldeia, às 9h20, ele faz uma curva, tá? A altitude continua caindo, a gente está agora com 2.000 pés, a altitude caindo, a velocidade dele por volta de 100 nós, e agora é importante, ó, ele chega perto de Monte Alto por volta das 9h25 da noite, tá? E agora olha o que vai acontecer, esse helicóptero ele vai entrar numa descendente, vocês vão ver que a altitude dele vai cair muito, de forma brusca, tá? E olha o que vai acontecer quando eu chegar em Monte Alto. Olha essa foto aqui. Então, às 9h25 da noite, horário do Rio de Janeiro, eu estou numa altitude de 1.650 pés, tá? Em cima da cidade de Monte Alto. E aí com uma velocidade em relação ao solo de 140 nós. Isso significa que esse helicóptero está numa descendente na velocidade máxima dele, tá? Aproximadamente aí quase 300 km por hora, 260 km por hora, por aí. Então esse helicóptero ele está forçando ali o máximo da performance dele, e olha a queda de altitude que a gente vai ter, tá? Se vocês olharem aqui do lado, a gente está com a velocidade vertical de menos 1.920 pés por minuto, FPM, tá? O que é muito, mas isso vai aumentar. Olha isso aqui, ó. Chega uma hora que ele está com uma queda de altitude de 3.648 FPM. Ou seja, esse helicóptero despencou, de fato, de forma agressiva, inclusive usando sua velocidade máxima, quando passou ali por Monte Alto, e por isso o barulho que o pessoal ouviu ali, nada normal, o barulho tanto do motor desse helicóptero, né? Forçando aí no máximo, tá? Quanto o deslocamento já causado aí pela queda brusca que ele teve em direção ao mar, né? Então, você vê aí que ele estava aqui em Monte Alto a 1.800 pés, e ele em questão de menos de um minuto, né? Menos de um minuto ele chega aí a 50 pés, ou mais ou menos aí 15 metros aí do mar, né? Então o que aconteceu? Esse helicóptero ele despencou, né? Primeiro ele veio numa velocidade alta lá de Macaé, cancelou seu pouso e veio desesperadamente para ver alguma coisa que estava aqui na região de Monte Alto e que deve ter ido aqui para o mar, né? Por isso esse voo despencando por cima da cidade na velocidade máxima dele, e talvez na máxima queda de altitude que ele poderia fazer, tá? Foi um voo muito agressivo, e por isso aí a estranheza do pessoal, né, da cidade, tá? Aí do distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Esse helicóptero ele faz uma curva, então a linha branca é a linha em que ele percorreu o mar em baixa altitude, tá? Esse helicóptero ele faz uma curva em baixa altitude, faz esse mergulho, e depois faz uma curva aumentando a altitude. Então ele vem embaixo, caindo, e faz a curva e aumentando a altitude. Então ele estava aqui no mar às 9h26 da noite, ele faz a curva, aumenta a sua altitude para poder passar de novo por Monte Alto. Então a segunda passagem por Monte Alto é às 9h29, tá? Então ele ficou aí cerca de 3, 4 minutos no mar. E ele retorna imediatamente em baixíssima altitude, a 350 pés, para a base aeronaval
de São Pedro da Aldeia. Então ele cancelou o pouso de Macaé, estava mais perto da base aeronaval e pousou aí na base aeronaval de São Pedro da Aldeia. Tá? Então esse aí foi o percurso que o helicóptero fez para atender um chamado ali na região de Monte Alto. Você vê aí pela agressividade nas manobras que ele veio em busca de algo, né? Vocês vão ouvir agora o excelente relato do Marcos, né? Que é piloto, né? Então teve muita noção aí de explicar no detalhe o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido, né? E vocês veem que, apesar dele não saber o que tinha acontecido, né? Ele conseguiu descobrir, mesmo sem ter tido as imagens aí do flash radar, desse helicóptero, saber que de fato era parecido com o helicóptero que estava sobrevoando, a direção que teve, e a questão do barulho diferente, né? Por conta da manobra que esse helicóptero fez. E depois eu coloco alguns relatos de moradores, né? Falando mais sobre o helicóptero, né? Como esse helicóptero fez uma manobra agressiva e voou baixo, o pessoal achou que ele tinha caído no mar, né? Quando na verdade ele com certeza estava perseguindo alguma coisa, tá? Inclusive relato aí do pessoal que trabalha no aeroporto de Cabo Frio, falando que não havia aeronave no radar, né? Então não tem como ter caído nada no mar, era simplesmente esse helicóptero que estava aí rodando a área. Tá? Me chamo Marcos Valadão, sou morador de Monte Alto. Gostaria de narrar aqui os fatos ocorridos ontem à noite por volta das 21h30 aqui nesta região. De 21h30 da noite havia aqui um forte nevoeiro e aproximava-se dessa região aqui uma aeronave com certa dificuldade de manter-se voando. Eu sou piloto aerodesportivo, vivo no meio aeronáutico há 20 anos, conheço um pouco da trajetória de voo e tudo mais, inclusive do funcionamento dessas aeronaves. Pelo fato de ser piloto desportivo, adquiri, obviamente, a acuidade auditiva para saber de onde vem uma aeronave, porque isso é necessário no meio aeronáutico. E por volta de 21h30, 21h40 aproximadamente, eu estava aqui no meu quintal, onde eu já mostrei a vocês, e uma aeronave veio nesta trajetória, muito provavelmente um helicóptero a pistão, acredito ser um Robson R-44, não posso afirmar, porque não foi possível ver a aeronave, porque junto a esse evento houve um evento de fumaça lá, que atearam fogo lá em Figueira, e toda essa região aqui estava num nevoeiro terrível. Tem como não? O que tá aqui de fumaça? Tá tudo com fumaça, não tá dando pra ver nada, ó. Essa aeronave, no meu parecer, no meu ponto de vista, com pouca experiência que tenho, parecia estar com dificuldade de manter-se no ar, o motor estava a toda marcha e a aeronave estava perdendo altitude. Isso é notório porque o barulho veio se acentuando e a aeronave fez esse trajeto. Ela foi em direção ao mar todo o trajeto. Alguns moradores relatam terem visto uma luz vermelha na aeronave fixa. Essa é a luz anticolisão, é a luz que toda aeronave tem que manter acesa a partir do momento do acionamento do motor até que o motor deixe de ser acionado. É a luz anticolisão. Além dessa luz, a aeronave tem as luzes de navegação, que são verdes, branca e vermelha. Ô Rita, boa noite. O helicóptero, me parece que não conseguiu cair, não. Ele tentou aterrissar dentro d'água e estava com algum problema, aí conseguiu voltar para o aeroporto. Os bombeiros já acabaram de sair de lá, foram embora agora os bombeiros. Não teve vestígio nenhum, não, de queda lá, não. A turma passou, escutou ele querendo cair, descendo, aquele barulho muito forte. Parece que ele conseguiu retornar lá para Cabo Frio. Tô aqui com um amigo aqui que não vou me identificar aqui, morador da área, de Monte Alto. Ele vai falar aqui o que ele estava fazendo no dia que teve a suposta queda do objeto aí. Então você estava aí, obrigado por falar com a gente aí, você estava aí, que hora você estava o que você estava fazendo no horário das 8 horas, 9 horas da noite? Tava na frente da minha casa aqui, que é bem em frente à praia. Eu vi passando essa aeronave bem baixa, que eu creio que seja um helicóptero, foi até o mar e voltou, só que voltou mais alto, né?
Aí por isso o pessoal ficou falando aí, né, que caiu a aeronave no mar, mas queda mesmo não teve não. Eles podem ter ido no mar ver se tinha alguma coisa, agora a aeronave caída realmente não tem. Então você viu indo e voltando esse helicóptero aí? Voltando no helicóptero, foi e voltou. E outro movimento estranho de marinha, alguma coisa você viu esses dias aí? Ontem tinha um pessoal da marinha ontem aqui na praia. Ontem sábado, né? Que horas que eram? Devia ser umas 4 horas da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde. E o que eles estavam fazendo aí? Estavam só observando o mar com binóculo. E estavam camuflados? A farda? Não, fardado não. A blusa branca e o short deles normal, só olhando pro mar mesmo. E não tinha helicóptero voando, né? Não tinha helicóptero, não tinha nada sobrevoando o mar não. Só eles olhando mesmo o mar. Eram quantos mais ou menos? Devia ter umas 8 pessoas. Eles ficaram de que horas a que horas aí mais ou menos? O horário eu não sei te dizer certo não. Sei o horário que eles estavam aqui deve ter saído umas 5 horas mais ou menos. Chegaram 3, saíram 5. Por aí, ficaram bastante tempo ali parado olhando. E esse pessoal que você viu da marinha, é comum eles estarem na praia observando de binóculo? Você que mora na área, hein? Não, nunca vieram não. Só vem se tiver algum afogamento ou alguma coisa no mar, entendeu? Aí eles vêm. Fora isso, eles não vêm aqui na praia pra nada. O que você vê mais aí é às vezes treinamento de helicóptero, aeronave passando, né? Só isso mesmo, as aeronaves passando treinamento normal. Agora eles virem próximo à praia para observar, não. Conversando com o capitão aqui, com o capitão Galvão, do Corpo de Bombeiro, eles já até regressaram com socorro. Não, se tem aeronave, é coisa ilegal. É aeronave ilegal. Não é aeronave autorizada não, porque foi feito todos os procedimentos. Contato com o aeroporto, contato com marinha, contato com os órgãos aí que tem o controle do tráfego aéreo e nada constatado. Não tem nenhuma informação de queda da aeronave não, só se for uma aeronave clandestina, tá bom? Tem até no outro grupo, que eu estou de serviço no aeroporto. E, geralmente a gente está coordenando isso aí também. Chegou aqui para mim, só que a gente está aqui tentando entrar em contato aqui com os órgãos aqui de aeronave. Não tem nenhuma aeronave no radar, né? Que estava aqui, não tem nenhuma aeronave aqui para o aeroporto. E se de repente possa ser alguma que estava fora do radar, né? Porque não tem, a gente acabou de olhar aqui, não tem aeronave aqui registrada que passou, né? Só tem uma de asa fixa que passou mesmo assim tá no ar. Aí a gente não sabe, mas tá rolando vários áudios que caiu, que o pessoal tá no mar. Então tá muito escuro, não dá para ver, né? Tem bastante áudio aí o pessoal comentando. A princípio, não tem certeza, né? Se realmente foi alguma aeronave. Mas tem muita gente comentando. Quando saí da casa de um amigo, próximo à praia que é perto da minha casa, aonde houve o ocorrido, vi uma luz branca na ponta e vermelha na cauda. Eu disse helicóptero. Uma hora dessa, meu amigo falou, mas esse barulho está muito estranho. E o outro, mas tem. Nesse momento, veio gente de tudo que é lado dizendo que havia caído um avião na praia. Todos correram e eu fui andando devagar. Já que caiu, eu ia ver. Nisso que eu vou chegando perto da praia, vinha voltando um objeto que tinha luz vermelha, amarela e azul. Aí eu falei com um amigo que estava ao celular. Isso não é helicóptero, isso é uma nave. Aí ele, caramba, é uma nave, incrível. E continuou falando com alguém no telefone. Esse vídeo aí é porque o outro que apagaram, né? Porque esse aí é mais curto. O outro você tinha que ver, a gente tava vendo essa bola aí, né? Ficava piscando. Aí quando a gente ficou olhando muito assim, do nada sumiu no alto assim. A gente ficou tudo assustado assim nesse dia. Então depois de todo esse material, né, já terceiro vídeo feito sobre o caso, vamos fazer uma reflexão do que pode ter acontecido no caso de Monte Alto. Vocês veem que os moradores todos ouviram, né? Essa aeronave, né? Que é um helicóptero passando. E esse helicóptero era um helicóptero da Marinha, que desistiu de um pouso em Macaé, desistiu do seu plano de voo e, ao que tudo indica, foi aí, de forma muito agressiva, buscar
algo que estava na região, né? E esse helicóptero fez, pela maneira como que fez a manobra, né? De forma descendente, agressiva, em alta velocidade, em direção ao mar, fez com que os moradores pensassem que esse helicóptero estava variado, que estivesse caindo, né? E o que será que esse helicóptero foi buscar na região, né? O fato é que pouquíssimos moradores estavam fora de suas casas antes do helicóptero passar, né? Então, o que a gente tem de relato dos moradores que estavam fora de casa antes do helicóptero passar, por volta de 8h30 a 9 horas da noite, né? Até mais ou menos o horário de 9h20, 25, quando o helicóptero passou em Monte Alto, foram essas luzes no céu, né? Principalmente essas bolas laranjas e vermelhas, né? Então, o que tudo indica, né, que esse helicóptero foi avisado, não sei se pela Força Aérea ou pelo radar da Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, sobre a existência desse objeto. Esse helicóptero, então, desiste do seu pouso em Macaé e vai, né, com toda a velocidade, agressivamente atrás, para observar esse objeto. Esse helicóptero não é um helicóptero de combate, é um helicóptero muito usado em operação de busca e salvamento. Então, ele de fato foi para observar e fazer um reconhecimento, né, do que era aquilo. Esses objetos vermelhados, alaranjados, eles estavam sobre o Monte Alto, eles não estavam no mar. Então, o que eu acho que aconteceu foi que esse helicóptero se aproximou desse objeto e esse objeto ele evadiu em direção ao mar de forma descendente, e esse helicóptero também tomou uma direção descendente ali para descer no mar. E o curioso é que esse helicóptero ficou a 15 metros da lâmina d'água. O que faria esse helicóptero descer a 15 metros da lâmina d'água? Imagino eu, se esse objeto tivesse baixado muito próximo da lâmina d'água ou mesmo entrado no mar. Então, são as hipóteses que eu coloco aí, né? Ou também esse helicóptero esse objeto pode ter baixado e desviado do helicóptero e voltado, né? Você vê que tem um relato de uma moradora que viu algumas luzes estranhas, não eram laranjas e vermelhas, mas eram luzes que ela achou estranhas, amarelas, azuis, voltando do mar, né? Lembrando que esses helicópteros eles têm na cauda de um lado uma luz verde, de um lado uma luz vermelha, né? E as luzes amareladas, brancas ali embaixo dele, tá? E o farol, provavelmente ele devia estar com o farol ligado. Então essa luz que ela avistou, amarela e azul, não era provavelmente a luz do helicóptero, se ela viu de fato as cores corretas. Se bem que tinha uma neblina densa por causa do incêndio, né, em Figueira, na região. Então pode ser que essas cores tenham sido confundidas, pode ser de fato que o helicóptero tenha voltado e eles avistaram esse helicóptero voltando. O que de fato ocorreu, já que esse helicóptero pousou na base aérea de São Pedro da Aldeia. Tá? Então fica descartada qualquer hipótese de queda de aeronave. Não teve nenhuma operação de fato de busca e salvamento na região. As próprias autoridades confirmaram isso, né? Não acho que esse helicóptero foi em busca de um salvamento a algum navio, já que a própria Marinha falou que não houve operação de busca e salvamento, e esse helicóptero ficou só apenas 3 minutos no mar, foi o tempo suficiente para chegar a 3 quilômetros da costa e dar uma volta e voltar para a base aérea de São Pedro da Aldeia. Então, como esse helicóptero não parou em momento algum, eu concluo que esse helicóptero estava perseguindo esse objeto que pairava sobre a região de Monte Alto, e esse objeto se evadiu, e como esse helicóptero não conseguiu alcançar o objeto, esse helicóptero retornou para a base aeronaval. Então esse é a minha conclusão do caso, tá? Claro que o caso ainda não está fechado, é necessário descobrir
tentar descobrir o que era esse objeto, tentar descobrir se a Marinha vai se posicionar quanto a essa perseguição, né, desse objeto, o que seria de grande valia para explicar para a população o que aconteceu, né? Então acho que a busca principal no momento seria essa, de tentar obter uma explicação da Marinha para a população aí, para a gente tentar entender melhor o que aconteceu. Tá? Então fiquem atentos aí, até o próximo vídeo.